Galera, fala galera, boa noite, beleza? Meu nome é Felipe Lopardi, vim aqui para falar para vocês sobre o fechamento semanal do mercado, muito mais no intuito de comparar o estudo que a gente fez no dia 8/10 com o que aconteceu. Vocês vão ver que não só a gente fez o estudo e o movimento exatamente como a gente mapeou aconteceu, como também até os olês do mercado, né? A gente mapeou e eles também aconteceram. Então vamos começar aqui. É, falando aqui do índice Bovespa, a gente tinha no dia 8 feito o estudo, então esses 2 dias não tinham acontecido. A gente estava só nesse candlezinho branco. E a gente fez o estudo e falou que muito provavelmente, né, se o mercado rompesse essa máxima aqui, né, desse dia desse candlezinho, que seria essa máximazinha aqui, que o mercado ia produzir um fundo, mas que estava com cara dele subir, devolver tudo e perder esse fundo aqui para tirar fora a galera do mercado, para depois engatar o rally de alta. Não diferente disso, ele pegou, chegou a subir mais de 1%, né, da mínima até o topo. Depois ele devolveu tudo, né, e no dia seguinte ele foi, perdeu essa mínima aqui e veio buscar. A gente tinha mapeado aqui a casa dos 139.736. Ele chegou a vir nos 140 e 230. Chegou bem próximo. Então aconteceu, né, o que a gente mapeou, né? A gente falou que ele tinha cara de perder esse fundo aqui para tirar o pessoal do mercado e que para fazer isso ele ia romper máxima para promover a entrada de pessoas, né, e conseguir liquidez para poder pegar e empurrar o mercado para baixo e aí depois estopar uma galera aqui, né, com esse alvo aqui a 139. A gente até falou que pode ter um falso rompimento aqui de 139 até 137 para depois engatar um rally de alta. Vamos monitorar os próximos passos do mercado. O ponto é que o Bovespa, o estudo mapeado, cravou a execução nos dias 9 e 10, fechando a semana aí. E no final de semana eu vou fazer o estudo semanal do mercado, beleza? O alvo aqui será na casa 139. Então eu acredito sim que ele pode brigar aqui, né, sugerir um movimento de alta e depois vir estopar o pessoal que está entrando agora meio afobado e vir testar essa região de 139, às vezes até fazer um falso rompimento e depois engatar o rally de fim de ano, geralmente entre final de outubro e início de novembro. Beleza? Então vamos monitorar os próximos dias, mas o que é interessante é que o estudo que a gente está brigando aqui, o que a gente precisa observar? Se ele vai pegar e romper esse 5.400, e é onde eu falei que ele fica lá na casa dos 5,47, 5,50, né? E é o que eu acho mais provável. Então eu preciso ficar de olho para ele romper a máxima aqui do dia 2 de outubro, tá? Se ele romper aqui, eu acho que ele tende a montar um pivô de alta e engatar um movimento altíssimo. Falando do dólar, ele também cravou o nosso estudo. Eu vou colocar, né, eu vou colocar aqui para vocês assistirem sobre o dólar, né? O dólar, a gente falou sobre a região dos 5.400, que ele estava acumulando aqui no gráfico diário. No gráfico semanal, ele está na média de 200 semanas. Ele estava na média aqui de 200 semanas. Então, tudo dava indícios de uma marcação de fundo. E o que a gente falou aqui? Que caso o dólar marcasse fundo, né, que ele já tinha marcado na verdade, se a gente pegar e ele acumulando todos esses dias aqui que ele estava acumulando, sobe, cai, ele vai juntando movimento, né, vai juntando força, que se ele rompesse a casa dos 5.400, ele deveria muito provavelmente subir entre a casa dos 5,47 e 5,50. Ele fechou em 5,55, então exatamente o estudo que a gente fez foi a execução do que o dólar movimentou. Então ele buscou a casa dos 5,47, passou e fechou lá na casa dos 5,55
puxada forte do dólar e que a gente mapeou também. Se a gente vê o primeiro alvo do 5,47, muito provavelmente o primeiro alvo, quando a gente mapeia assim, o mercado vai e depois ele dá um soluço para depois seguir esse movimento. Então, se eu colocar dentro do dia, que o 5,47 era o primeiro pontinho dele, você vê que ele fez sim uma alta até o 5, passou, voltou até a região do 5,47, tentou recuar aqui, ó, 40 pontos, depois ele pegou e foi embora. Ou seja, o estudo do dólar, a gente também cravou, aconteceu exatamente o que a gente estudou. E aí eu vou fazer o estudo semanal depois, mas a expectativa para o dólar agora é, ele fez uma barra de ignição no diário, uma barra de volume alto com 170 pontos. Então quem promoveu esse movimento aqui foi muito pessoal que estava vendido e botou lucro no bolso, desde lá de cima, igual eu falei, junto com pessoas que estão entrando num fundo de mercado de dólar aí com esse rompimento, igual eu falei para vocês. Esse fundo aqui, essa mínima aqui, se consolida agora, o mercado se consolida como um fundo importante que o dólar não pode perder para manter essa característica de fundo de mercado e muito possivelmente fazer um pivô para seguir esse movimento de alta. Então, aquele fundo ali é muito importante. A expectativa agora do dólar é que ele corrija para depois marcar um pivô ou que ele fique de lado para depois ele ir embora. Essas barras de ignição em fundos de mercado ainda por cima, com volume, elas têm 80% de assertividade e geralmente elas reproduzem 100% do movimento. Então, primeiro alvo, caso essa barra se confirme, é no 5,66 e o 100% desse movimento seria lá na casa dos 5,72. Vamos acompanhar, fazer o estudo semanal, né? Foi uma puxada forte para o dólar, então vamos ver como é que vai acontecer daqui para frente. O ponto é que o estudo foi mapeado e não necessariamente tudo que a gente mapeia acontece, mas à medida que o mercado vai dando as cartas, a gente vai interpretando e desenhando cenários. Se ele rompesse, igual eu falei, essa região de 5.400, tinha muita força acumulada aqui e provavelmente geraria um movimento interessante e não foi diferente do que aconteceu. Beleza? Depois eu faço o estudo semanal com calma, fundinho do dólar importante, consolidado e seguimos. Beleza? Pessoal, então muito obrigado. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Se inscrevam aí no canal, deixem o like no vídeo e eu espero que vocês consigam aprender e se desenvolver no mercado para ajudar vocês a ou construir uma nova fonte de renda ou construir patrimônio, cada um com seu objetivo, mas eu vou estar sempre trazendo conteúdo aqui para ajudar vocês. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus aí. Valeu!